Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Atlas. Esse é o nosso quarto episódio e hoje a gente trouxe o nosso gestor trabalhista da Atlas, o André Medeiros, para falar de algumas novidades que já chegaram e que ainda vão chegar a respeito da gestão de pessoas. Então, se você ainda não segue o nosso canal ou não está acompanhando, aproveita para já se inscrever, seguir as nossas redes sociais e acompanhar todo esse universo da contabilidade, da gestão de pessoas, e aproveite para tirar todas as suas dúvidas nos comentários, que nos próximos episódios a gente traz todas as respostas aqui para vocês. Então já quero dar as boas-vindas para o André, muito obrigado pela sua presença e vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Certamente. Eu agradeço o convite e nós estamos sempre à disposição aí de vocês. Que bom. André, a gestão de pessoas para as empresas é um assunto muito importante, porque ela acaba impactando diretamente em todos os aspectos contratuais com o colaborador e empresa. Se você fosse elencar ali quais são as novidades para 2025, o que você já falaria logo de cara de mudanças nessas legislações? Acho que primeiro é importante a gente detalhar e esclarecer algo que muitas vezes é confuso para as pessoas. Eu sou RH ou eu sou gestão de pessoas ou administração de pessoal, né? Hoje, mais do que nunca, as coisas são conectadas, né? Não existe RH sem gestão de pessoas, não existe gestão de pessoas sem RH, né? Nós estamos passando por um momento de muita transformação. Essa transformação deve-se à tecnologia. E o que a gente avalia como muito positivo essas mudanças. Por exemplo, agora nós temos o crédito do trabalhador, que iniciou lá dia 21 de março, e a folha competência, maio, nós já vamos ter a primeira operacionalização desse processo, onde o trabalhador faz o seu pedido de empréstimo diretamente pela carteira digital. Essa é uma significativa mudança, né? Mas que já está sendo amplamente divulgada. A outra mudança que nós teríamos agora em vigor a partir de 26 de maio, que é as alterações da NR1, com os riscos psicossociais. Na sexta-feira, inclusive, o Ministério do Trabalho teve uma reunião gerencial, onde eles definiram um período de transição. Então, em tese, ela está sendo prorrogada e nós vamos ter um período de 1 ano para as empresas se adequarem. Ninguém vai ser multado, ela entra em vigor, mas no sentido educativo das empresas. Essas são as duas principais, mas nós temos outras que nós vamos abordar no decorrer aqui do nosso bate-papo, que se refere ao uso da inteligência artificial por parte dos órgãos governamentais. E chegou no Ministério do Trabalho. Que bom que chegou. Tava demorando, né? Sim, estava demorando. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, o pessoal acha que é um atendimento, que vai ser uma coisa ali de, eu preciso tirar uma dúvida, ele vai ajudar, mas na verdade não, ele vai ser uma inteligência para localizar as possíveis falhas, é isso? Exatamente. Eu me recordo, em 2012, 2011, a gente já falava muito sobre o e-social, que antes não era e-social. Se falava EFOPAG, teve diversos nomes, e depois consolidou como e-social. E muitos não acreditavam nisso. E diziam, isso não vai pegar, isso não vai funcionar, isso aí pode continuar fazendo do jeito que você faz. E a Atlas tem um viés de tecnologia desde sempre, né? Tem ainda empresas que levam a informação num papel de pão. Isso não dá para admitir mais, né? É eletrônico as informações, inclusive pode ser até por WhatsApp. Nós temos um WhatsApp corporativo, por exemplo, para recepcionar as informações mais rápidas. Então, quando a gente fala que não vai acontecer, a gente não quer acreditar, mas está acontecendo. Então, as informações que são enviadas pelo e-social, elas formam um banco de dados para o Ministério do Trabalho fazer os seus cruzamentos, como a Receita Federal faz os cruzamentos.
Muitos cruzamentos já estão acontecendo e de forma inteligente, através da IA. Aqui nós vamos falar várias delas. Podemos começar pelaquela que já iniciou. O Ministério do Trabalho tem mandado para a Caixa Postal das empresas a fiscalização automática do Fundo de Garantia. Então a empresa, antes você tinha um débito, demorava meses, às vezes anos, para que a Receita viesse cobrar você. Hoje isso acontece em 30, 45 dias. Em no máximo 60 dias a dívida pode ir para a dívida ativa já. E a dívida ativa piora um pouco a situação, porque tem os honorários advocatícios, fica mais caro. E com o fundo de garantia, isso já é uma realidade. O fundo de garantia é um débito tributário federal, que inclusive o não recolhimento impacta na opção do regime tributário da empresa. Se ela deve fundo de garantia, por exemplo, ela não pode optar pelo Simples. Esse ano já aconteceu isso nessa checagem automática. Então, o fundo de garantia, você não pagou no dia 20, que venceu o dia 20, dia 25 você já recebe uma notificação dizendo que o seu fundo de garantia está em aberto. Empresas que têm um período maior de pendências, elas também estão sendo notificadas com prazo para regularizar essa situação até agosto de 2025. Porque, na verdade, o que acontecia, né? Você pode me corrigir, na verdade, as empresas acabavam não pagando o fundo de garantia e ia pagar quando a pessoa se desligava. Existia antigamente, eles faziam isso, né? Ou não? Sim, existia essa situação. Ainda existe para quem tem muitas pendências de fundo de garantia. É que em março de 2024 passou a ser feito pelo FGTS Digital. Informação 100% via e-social. Anterior a março de 2024 era a Cefip, que foi finalmente enterrada, né? Porque era muito crítico. E você fazer o recolhimento só de um profissional na Cefip era muito crítico. Porque quando você reenviava a informação, você apagava a informação anterior. Então tem muitos problemas ainda desse período que estão aparecendo agora. E não é recomendável você fazer dessa maneira. O FGTS Digital ainda não tem o processo de parcelamento, mas a plataforma deve liberar isso em julho. Então alguém pode perguntar, André, e agora? Como é que eu faço? Eu estou com fundo de garantia desde maio de 2024 em atraso. Até que você seja fiscalizado e não tenha saído ainda da plataforma, recolhe 2, depois no outro mês recolhe mais 2, e a hora que liberar, que vai ser agora em julho, você faz o parcelamento do que tiver pendente. Então ele vai dar essa opção para os empresários de fazer esse parcelamento. Exatamente. Então não tem mais para onde eles correrem, né, André? Com a inteligência artificial acabou. Não tem. Não tem. E além, até pegar aqui, além do FGTS, você também começou você comentou sobre o registro de empregados, que é outro tópico que a inteligência artificial vai fazer o cruzamento dos dados. Exatamente. A admissão do colaborador hoje, ela tem que ser feita um dia antes do início da sua prestação de serviço. Então ele vai começar amanhã. A informação tem que estar no sistema hoje, 24 horas antes. Se você mandar no mesmo dia ou depois e com efeito retroativo, o sistema aceita as informações, mas fica o registro na base da Receita Federal, na base da sua empresa. Se você fizer a consulta, isso inclusive é um ponto de muitas auditorias. Foi enviado dentro do prazo? Mas, André, a multa não é automática. No Ministério do Trabalho ainda não tem isso. Ela não é uma multa automática. Porque as multas do Ministério do Trabalho, elas são muito variáveis. Algumas são per capita, outras não são. Per capita por colaborador. Diferentemente da Receita, que tem uma ED que você mandou em atraso, a DCTF, por exemplo, ela já expede a multa automática.
No Ministério do Trabalho, ainda não tem esse formato. Mas o Ministério do Trabalho tem até 5 anos do ato para cobrar essa multa de você. Então, não é que você fez a admissão fora do prazo que isso não está registrado. Está lá, na sua base. Pode ser que o Ministério do Trabalho multe e pode ser que não. Mas você quer correr risco? Não. Então, como é que você mitiga risco? Fazendo dentro dos prazos, né, estabelecidos. E além desse, você também comentou sobre o não pagamento da DSR. Também entra nesse mesmo esquema. Sim. Muitas empresas acabam optando em não pagar o DSR sobre as variáveis. O que são as variáveis? As horas extras, adicional noturno. Então, quando ele não paga a DSR, o descanso semanal remunerado, que é o reflexo sobre essas rubricas, o Ministério do Trabalho, ou seja, a IA, tem como identificar isso. Como que ela identifica isso? Dentro da base da sua folha, você informou a hora extra. E naquele mesmo mês tem hora extra, mas não tem o reflexo. Isso a IA faz tranquilamente. E esse é um dos pontos também da checagem do Ministério do Trabalho, que está a caminho e vai pegar as empresas. E quando a gente fala sobre isso, com certeza já está abrindo um ponto de alerta ali para os empresários, né? E o que eles precisam começar a fazer, André? Já entrar na conformidade, já ver como que a Atlas orientaria eles nesse sentido? Sim, muitos desses casos eu até entendo que não existe má fé e não é uma decisão da empresa. Às vezes é por falta de orientação. Então ele, por exemplo, eu não paguei porque eu não sabia que teria que pagar. Então, ele precisa estar assistido por um time técnico organizado e atualizado, né? Que preza as coisas feitas dentro do compliance. Então, eu não sei o que eu posso fazer. Uma revisão geral das suas rubricas, para ver se as parametrizações que estão informadas atendem integralmente à legislação. E quando a gente fala sobre o atendimento, né, a essas normas, essas leis, enfim, quais são os erros mais comuns que você vive ali pela sua experiência que os empresários cometem na hora de trabalhar na parte de gestão de pessoas? Sim, essencialmente as parametrizações das rubricas, né? É um erro de interpretação, um erro de análise, e isso ele remete um montante muito grande numa apuração retroativa de 5 anos. Você imagine que não tem uma parametrização na verba de DSR para pagar sobre as horas extras. Imagine uma empresa com 500 funcionários que tem muitas horas extras. E esse reflexo, basicamente, é as horas extras dividido pelos dias úteis multiplicado pelo número de descansos. Basicamente, 20% do valor das horas extras. Então, se você tem uma folha com 100 mil reais de horas extras, só aí é 20 mil de DSR. Em 5 anos, vezes 60 meses, você já viu o valor base para depois ainda apurar os encargos. Então, assim... nós não temos mais tempo, né, para pensar no que eu vou fazer. Você tem que decidir, né? Tudo bem, eu vou decidir correr o risco, mas aí é correr um risco consciente, né? Eu não sabia, não, você precisa saber. E né, a gente até voltando um pouquinho, você falou da questão da IA, precisa saber, agora não tem como, né, não saber mais. E o que a empresa pode começar a fazer para evitar essas falhas? Além de fazer, né, um dos erros comuns que você comentou, porque não vão ser
não vão ser poucos, né? Além desses que você comentou, você também falou sobre a ausência de incidência de verba salarial, o não pagamento do adicional noturno, a não observância de estabilidade, fraude do seguro-desemprego. Então, são várias parametrizações que a IA vai ver e que a gente precisa estar atento. É isso, né? Exatamente. Então, vamos a alguns que são interessantes, porque a pessoa fala, mas como que a IA sabe que eu não paguei adicional noturno? Então, você informou no cadastro do colaborador que ele trabalha das 22 às 5 da manhã. Está no cadastro do colaborador esse horário do trabalho, certo? E por que na folha de pagamento dele nunca tem adicional noturno lançado? É básico, né? Sim. E é um cruzamento que a IA faz. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas o horário do meu colaborador está errado. Então, mas as informações elas precisam estar consistidas. Aquilo que eu digo que precisa ser de verdade. Não, mas o horário eu coloco só para figurativo. Não, não é figurativo. O horário de trabalho, porque às vezes a pessoa pode imaginar, não, mas o ponto não está sendo cruzado no E-Social. Não, não está. Mas na informação cadastral, sim. Se você tem um colaborador que o horário é das 22 às 5, automaticamente a IA vai olhar e falar assim, peraí, aqui na folha não tem adicional noturno pago. Em 13 anos que a pessoa está na empresa, nunca teve. Sim. Então, esse caso, por exemplo, você tem uma pessoa com o horário errado, você precisa retificar, você precisa ajustar, porque senão vai cair na malha. E quando acontece esse tipo de erro? Vamos colocar uma empresa fictícia, ela caiu nessa malha eletrônica do Ministério do Trabalho. O que ele vai precisar fazer? Ele vai fazer o pagamento retroativo com as multas? Como que isso vai funcionar? Então, isso depende. Porque se ele comprovar que foi um erro cadastral, ele vai se justificar junto ao Ministério do Trabalho. Porque o que o Ministério do Trabalho vai fazer? Esse é um ponto. E ele pode ser simplesmente a ponta do iceberg. Uhum. E aí ele vai motivar a fiscalização presencial ou até a notificação via DET. E até aqui, viu, Laís, é importante a gente esclarecer esse ponto. O que é o DET? O DET é o domicílio eletrônico trabalhista, que é a caixa postal da empresa e a conexão da empresa com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho faz a fiscalização através do DET. E como não tem fiscais do trabalho fisicamente suficientes para fazer essa fiscalização presencial, ela é eletrônica, muitas das ocasiões. O que o Ministério do Trabalho vai cruzar? É lógico que se você falou que o horário está errado, ele vai pedir para você o controle de ponto. Está errado? Então me mostra que está errado. A pessoa não trabalhou realmente das 10 às 5, ela trabalhava das 7 às 17. Ok, aí você vai se defender. Né? Mas o que fazer? Preventivo. Você agir na prevenção é sempre o melhor negócio. E nesses casos, né, até do que eu estava pesquisando para a gente falar sobre o tema, a probabilidade de porque essa IA e todo esse cruzamento de informação nada mais é do que uma auditoria eletrônica. Exatamente. E aí a probabilidade da empresa ser auditada fisicamente a partir dessas informações é muito maior. Exato. Porque eu acho que o que os empresários acabam não levando em consideração é isso, né, André? Que acaba tendo as informações eletrônicas, passou um dia, passou outro dia, passou mais um mês e, de repente, alguém vai bater lá na sua empresa e vai falar, viu, a gente veio te auditar. É dessa forma que pode acontecer? Isso. Dessa forma que pode acontecer. Até muitas das ocasiões aí vão ser eletronicamente as notificações, né? Eu me lembro que alguns anos atrás a Receita ela fez uma busca através da Receita Previdenciária com relação ao FAP. Ela fez o cruzamento do FAP e o que a empresa informou. Hoje, o sistema, ela nem precisa fazer mais isso, porque a pessoa não consegue fechar a DCTF Web se tiver com diferença na folha. Eu quero aqui acreditar que ninguém manda uma DCTF sem estar batida e conferida, né? Mas antes, se a empresa informasse um RAT nocivo, um RAT
ajustado, que era o FAP, o RAT vezes o FAP, um percentual. E na verdade era outro, a Receita cruzava e mandava a diferença. Ela fez isso com várias empresas e fez uma arrecadação indireta, né? Mandou as notificações na caixa postal da própria Receita, da empresa, e as empresas tiveram que recolher, retificar muitos processos. Hoje ela criou um sistema, uma forma que ela já audita isso no fechamento da DCTF. Então, o Ministério do Trabalho, ele não vai ter essa mesma rapidez, mas é importante nós sabermos que todos esses pontos que nós estamos relatando aqui já é uma realidade. Um outro ponto que é importantíssimo, fundamental, é quando a gente fala da não incidência do INSS e do Fundo de Garantia sobre determinada rubrica. Vou falar para você como é na prática. Nós trabalhamos com vários sistemas, inclusive o da TOTUS, o Proteus, o RM, o Memphis e também o Domínio. A pessoa que vai criar uma rubrica, ela tem que dizer quais são as incidências tributárias, se essa rubrica entra para a média e qual é a natureza jurídica dela dentro do E-Social. Então, você imagina o seguinte, a bola da vez é o prêmio. A empresa vai lá e cadastra uma rubrica chamada prêmio. Ela coloca a incidência, indiscutível, a incidência do imposto de renda tem que ter. Mas ela não coloca a incidência de INSS nem de fundo de garantia. E a natureza jurídica dela é prêmio, certo? Quando você informa uma rubrica como prêmio sem incidência de INSS nem de fundo de garantia, você tem que comprovar que esse prêmio ele está caracterizado com uma atividade extraordinária. Se ela não é uma atividade extraordinária, essa remuneração deveria contemplar também a incidência do INSS e do Fundo de Garantia. E aí, você tem que ter uma política e comprovar isso. Numa eventual fiscalização, se você não comprovar, a Receita, o Ministério do Trabalho, vai glosar tudo isso e você vai... normalmente, identifiquei a infração aqui, eu volto 5 anos. Aí isso é pouco, mas voltar 5 anos talvez não seja pouco. Talvez não seja pouco. Essa questão do prêmio foi uma mudança com a reforma trabalhista de 2019. Mas as pessoas acabam usando isso de uma forma ilimitada, né? Então, você quer dar um aumento para o seu colaborador, eu vou dar um prêmio. E aí não tributa INSS e Fundo de Garantia. É uma fuga. E você não deve usar isso como fuga, sim como critério objetivo e amparado na legislação. E aí, quando esse prêmio, por exemplo, essa empresa determinou que ele vai dar um prêmio, esse prêmio é mensalmente, ele entra como prêmio? Independe. A legislação não fala se esse prêmio é eventual ou se esse prêmio é mensal. Entendi. Se você tem um critério objetivo que você define que esse prêmio pode ser mensal e está dentro da característica lá do artigo 457 da CLT, que é um desempenho extraordinário e você tem como mensurar isso, sem problemas. Mas o que a gente se depara? Muitos, inclusive, sequer tributam IR. Né? Sequer tributam IR. E aí diz pra gente, não, é assim mesmo, aqui é assim que funciona. E aí você chora. Sim. Não, chorar não, né? Talvez a gente dê uma risadinha, né? E fale, olha, esse caminho não dá para seguir, né? Vamos pensar numa outra alternativa aqui. Mas aquilo que é o leite derramado, né? Derramado está. Agora, eu quero continuar derramando leite. São escolhas. E quando a gente fala sobre isso, né, de escolhas, entra um ponto que você comentou lá no início do podcast, que são sobre os eventos de segurança e saúde do trabalho. Que aí abre a conversa para a NR1, que está ainda está todo mundo tentando entender como que vai funcionar e como que ela vai funcionar, André, efetivamente. Vamos lá.
Antes de falar da NR1, os eventos de saúde e segurança do trabalho são normalmente as multas mais altas às infrações. E assim, a sua empresa, ela precisa. A Atlas não faz medicina e segurança do trabalho, né? Uhum. Nós podemos indicar parceiros, outras empresas. A empresa precisa ter um prestador de serviço sério nessa área, para que ele, de fato, faça aquilo que tem que ser feito. Então, faça o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, faça o PCMSO, que é o Programa de Controle, Medicina e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, onde tem lá os exames médicos admissionais, periódicos demissional. Inclusive, tem um projeto aí que vai começar também. A IA vai olhar exame periódico, que as empresas acabam não acompanhando. Tem que fazer dentro do vencimento do exame. Alguns casos tem os prazos pré-determinados, né? Se você fizer o exame fora do prazo, a empresa de medicina e segurança sobe esse evento para o E-Social. Ele faz prova. Ele faz prova do não cumprimento do prazo, entende? Uhum. Então, assim, quem está olhando para isso? Normalmente essa é uma atividade mais de recursos humanos, né? Mas as empresas menores, quem que faz esse acompanhamento e esse gerenciamento? E aí, entrando agora na NR1, RH e gestão de pessoas e lideranças precisam caminhar juntos, né? É lógico que nada é de graça, né? Nos últimos anos, nós tivemos uma crescente muito grande de afastamentos por doença relacionada à área psicossocial, né? Muita gente com depressão, e isso aumentou de forma exorbitante, né? E lógico, o governo está olhando para isso. Eu estou pagando tudo isso, então tem risco psicossocial na empresa. E aí, esses riscos psicossociais, as empresas podem ser responsabilizadas se elas não tomarem ações. Então, elas precisam tomar ações para coibir que o colaborador fique doente, né? Doente decorrente do trabalho. Hoje já existe o nexo causal dentro do fator acidentário de prevenção. Mas agora eles incluíram essas mudanças na NR1 para ficar algo mais claro e mais rígido, né? E até entendo que a empresa precisa cuidar disso. Sim. Né? Ela tem uma responsabilidade social. Ela está lidando com pessoas, né? E pessoas não são robôs. Elas têm os seus limites e aí a gente precisa ter um olhar para isso, né? Por isso, quais são algumas recomendações? O governo até expediu um manual para as empresas entenderem como isso vai funcionar. Nós disponibilizamos também no nosso portal o manual com algumas recomendações. Para você evitar que haja uma crescente de pessoas com doenças psicossociais. O que é importantíssimo? A empresa fazer muitos treinamentos, né? Treinamentos esclarecendo a liderança e também os seus liderados sobre esses itens. E aí entra, eu acho que um ponto muito importante para a gente conversar, que é o papel da Atlas ali na parte de orientação e de uma equipe técnica especializada para orientar esses clientes, esses empresários, a como lidar com essas situações. Não, no caso da Atlas não faz a parte da medicina e segurança do trabalho, sim, mas em todo esse no geral, né, André? Porque de todas as mudanças, a todo dia tem uma mudança diferente, tem alguma alteração na legislação e que a gente precisa de prestadores de serviços, como você disse, sério para fazer aquele trabalho bem feito. Como que funciona o papel da Atlas nessa linha? Exatamente. Olha, quando a gente fala que a gente não faz a medicina e segurança do trabalho, não é porque nós não queremos fazer. Nós não fazemos por uma questão técnica. Porém, nós damos todo o suporte aos nossos clientes.
Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Eu vou subir uma admissão. O colaborador fez o exame médico? Eu preciso saber. Eu não preciso dessa informação, porque a hora que eu subo para o E-Social, eu não preciso da informação do exame. Mas eu preciso me certificar que, de fato, foi feito o exame, né? Outra coisa, eu vou criar um cargo novo na empresa. Esse cargo está previsto no seu programa, no seu PCMSO? Está mapeado? Não, não está mapeado. Então, ele tem que estar mapeado. O cargo, o CBO. Ah, eu não sei qual é o CBO. Nós vamos auxiliar você. Nós podemos auxiliar. Normalmente, isso é feito pela Medicina e Segurança do Trabalho, mas nós apoiamos, porque nós entendemos que nós somos parceiros dos nossos clientes. Então, a Atlas nunca abandona um cliente, né? E aí a gente acaba fazendo algo a mais. E que não tem problema nesses casos, porque nós estamos trabalhando para que ele seja preservado e mitigado todos os riscos. Então, assim, quando alguém contrata a Atlas, é isso que ele espera que a gente faça. Que a gente acompanhe a legislação pontualmente, o que a gente faz diariamente. O nosso time é informado de todas as mudanças, também tem um acompanhamento. Então, você quer vir para a Atlas? Venha, nós temos lá um BPO de folha de pagamento, onde a gente faz toda a parte burocrática. E aí a empresa, enquanto RH, cuida de pessoas, né? E a gente faz o que ela não deveria fazer, o trabalho operacional, porque não é o core, que não é o negócio dela. E hoje, uma empresa que está pensando em terceirizar a folha de pagamento dele, como que funciona, André? Se você puder explicar um pouquinho para a gente, como que vai funcionar esse processo para um cliente que vai terceirizar a folha de pagamento dele? Quando ele procura a Atlas, ele vai dizer qual é a necessidade dele, né? Mas normalmente a terceirização é composta de toda a parte burocrática, desde a admissão até a rescisão de contrato do colaborador. Nesse meio tem férias, tem afastamentos, tem promoções, tem a própria folha de pagamento e as suas obrigações acessórias, que é feita 100% por nós. Não existe distância. Nós temos cliente desde o norte até o sul e atendemos. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é a própria o Google Meet, que a gente pode fazer as reuniões, e também o Teams da Microsoft, e a gente está muito próximo dos clientes. E aí nessa reunião a gente tem um processo chamado de onboard do cliente, onde tem um período que a gente vai mapear toda a situação do cliente e onde normalmente a gente identifica vários gaps, né? Muitos deles por falta de conhecimento, né? E depois, efetivamente, na operação. Mas na operação, nós definimos a SLA de entrega, que é o prazo dos atendimentos, e também a matriz de responsabilidade. O que é responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade da Atlas. Maravilha. André, você comentou da migração desse cliente, né, da mudança de regime deles, mas a gente tem vários problemas quando isso acontece, né? A gente precisa ficar atento a isso. Se eu fosse, vamos colocar uma opção aqui, se eu fosse abrir uma empresa hoje, como que funcionaria o processo de contratação? Muito bem. A contratação, nós vamos ter que analisar vários aspectos. Então, por exemplo, qual é a atividade preponderante da empresa? Por que atividade preponderante? Porque a atividade preponderante é que vai mandar vai ser a dominante para definir qual vai ser a categoria sindical. Então, nós temos que fazer o enquadramento da categoria sindical. Dentro deste enquadramento, a convenção coletiva, que é o acordo entre a categoria da base territorial, o sindicato patronal e dos empregados, onde lá define jornada de trabalho, muito embora o padrão seja 44 horas semanais, mas tem convenções coletivas que definem que é 40.
Lá vai definir um piso normativo, que é o mínimo que você pode contratar o profissional. Lá vai definir também benefícios sociais, como, por exemplo, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, auxílio funeral, dentre outros. Tudo isso, em todas as admissões, é feita análise da parte do nosso time. Inclusive, olha, você mandou aqui com uma jornada que está fora do padrão, fora do que manda a legislação. Volta para o cliente para retificar. Né? Essas informações são todas validadas pelo nosso time. E isso a gente está falando dos contratos CLTs. Sim, são os que nós gerenciamos. Isso. E aí a gente tem agora a famosa pejotização, que está ganhando voz aí no mercado de trabalho. Como que funciona e quais são os principais riscos disso, André? A pejotização é você contratar uma pessoa que tem um CNPJ. É diferente da terceirização. A terceirização, você contrata uma pessoa que tem um CNPJ, mas que ela coloca um profissional dela para executar a atividade na sua empresa. A pejotização é o próprio o próprio proprietário do CNPJ que vai executar a atividade na sua empresa. Ele tem que ter... Qual o principal risco? É ele ser caracterizado como um CLT. Como que você evita isso? São vários os aspectos, mas os principais. A subordinação. Ele precisa executar as atividades com autonomia. Ele é contratado para executar uma tarefa. Ele faz no momento que é possível ele fazer. Você não pode definir horário de trabalho. Mesmo quando, por exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa de novo e eu vou contratar esse funcionário. Ele tem um contrato. Então, nesse contrato, ele tem uma carga horária, ele tem horário de entrada, horário de saída. Isso já pode criar vínculos trabalhistas. Se você definir hora de entrada e hora de saída, por exemplo, você já está colocando ele numa condição de subordinação. Né? E isso não por si só, isso vai gerar vínculo. É um conjunto de provas, mas isso é o ponto mais forte da comprovação do vínculo, a subordinação. Entendi. E olha, é uma conta grande isso. Imagina que você contrata um PJ com um rendimento de R$20 mil. Faz isso vezes 5, dá 100 mil. Agora você faz vezes 5 não, desculpe, faz isso vezes 60. E depois, numa ação trabalhista, o reflexo disso, de INSS, de fundo de garantia, de 13º, de férias... Tem que pagar tudo retroativo. Exatamente, se você for vencido. Então, o que a gente recomenda? Sempre que alguém vai contratar um PJ... ele alinhar com o jurídico. Eu não tenho jurídico. Contrata um escritório de advocacia, porque vai ficar mais barato você fazer um contrato seguro do que você sair contratando e fazer um contrato achado no Google. Porque é importante você ter um apoio técnico nessa contratação. Porque o que mais a gente vê hoje de relatos em redes sociais é realmente isso, né? Eu era PJ, mas eu tinha chefe, eu tinha horário de entrada, horário de saída, eu tinha que mas não tinha os outros benefícios. Férias, 13º, tinha só as regras que beneficiavam a empresa, vamos dizer assim. Sim. E a pejotização é algo que veio aí com a reforma trabalhista também. Que é assim... foi derivada da reforma trabalhista, né? Porque com a mudança lá em 2017, antes a terceirização você só podia fazer da sua atividade meio. A sua atividade fim você não podia terceirizar, só a atividade meio. E com a mudança você pode terceirizar tudo, né? E isso começou a surgir o fenômeno pejotização. Né? Só que a lei inclusive prevê que você não pode pejotizar o seu funcionário CLT. O seu funcionário CLT,
ele só pode ser terceirizado, tem um período de carência, depois de esgotar esse período de carência. Digo, se desligar ele da empresa para recontratar? Exatamente. Entendi. Ele pode pedir demissão e fazer um contrato de PJ, ou se ele for aposentado, né? Se ele for demitido, ele tem um período de carência, que aí você precisa respeitar. Porque senão era na verdade, o que mais estava acontecendo, né? Estavam sendo desligados e recontratados nessa outra modalidade. Exatamente. Muitas empresas acabam arriscando. Cargos que são cargos de gestão, dificilmente ele vai conseguir comprovar ou caracterizar o vínculo empregatício. Porque normalmente age com autonomia, né? Uhum. Ele não tem uma condição de subordinação. Agora, outros cargos é um risco grande. E se você não fizer o contrato com um apoio técnico jurídico especificamente, você pode vir a ter problemas. E é muito importante também falar, André, porque algumas empresas acabam ainda tendo um pouco de preconceito com a contratação de PJs, né? E agora eles não é errado, né? É igual você falou, precisa ter um contrato formal. Muitas pessoas hoje já trabalham nesse formato de PJ, de prestador de serviços, vamos dizer assim. Sim, a empresa que vai contratar, ela tem que tomar muito cuidado com que ela anuncia. Então, por exemplo, quando eu coloco um anúncio no jornal, numa rede social, que eu contrato, você escolhe formato PJ ou CLT. Você já está fazendo prova para esse PJ. Uhum. Porque você concorda que se eu estou dizendo que você pode ser PJ ou CLT, você que escolhe, é a mesma condição? Uhum. Né? Não faz muito sentido isso. Agora, se eu vou anunciar uma vaga que é na modalidade PJ, ela é PJ. Se é modalidade CLT, ela é CLT. Eu não dou opção, né? Se eu dou opção, eu estou dizendo que pode ser as duas coisas. Então, fica muito frágil essa contratação na modalidade PJ se eu dou opção, né? E geralmente o que a gente, né, claramente você pode me corrigir, mas o que tem acontecido, que a gente acaba vendo no LinkedIn ali, né? Se você for CLT, você tem um salário. Se você for PJ, você tem outro salário. O PJ nem salário ele tem, né? Ele tem a contraprestação de serviço por meio de nota fiscal. Ele não tem salário. Ele nem assim deve ser pronunciado, né? Exato. Então, e realmente tem essa diferença, né? Em alguns tipos de contratação. Sim. Sim, porque, na verdade, no PJ ele embute todos os encargos, né? Entendi. Em tese é isso. Entendi. E para a empresa, economicamente. Porque, na verdade, se você analisar, o PJ ele tem uma liquidez imediata, mas ele não tem indenização. Sim. Né? E a empresa não tem encargos sobre aquilo que ela remunera, né? Se tiver cumprindo todos os requisitos. Então, não existe ilegalidade dentro do contrato de PJ. PJ, ainda a IA não pega. Ainda. Mas a gente precisa entender que a inteligência artificial ela é nossa parceira. Uhum. Ela não é um bicho-papão. Ela pode se tornar um bicho-papão se você não quiser cumprir a legislação. E aí ela vai se tornar mesmo. Né? Aí a musiquinha lá... O maior pesadelo. Aí nós temos que cantar a música Nana Nenê. Que aí o bicho-papão vai pegar mesmo. Então, assim, não tem mais espaço, cada vez mais, a gente vai observando que a questão de você sonegar, você dificultar, não tem mais jeito. Eu gosto sempre de dizer para os clientes o seguinte, lá atrás, a gente tinha uma condição muito diferente. As empresas estavam muito evoluídas com relação à tecnologia. Eu me lembro, não sou tão antigo assim, mas eu fiz folha de pagamento na máquina de datilografia, onde o Olerite ele tinha um carbono e um envelope pardo e você enfiava o dinheiro dentro do envelopinho. E eu vi a chegada do desktop lá, verdinho, né? E nós estávamos muito à frente.
Quando eu coloquei o lerite de uma empresa para rodar na impressora, eu quase chorei, que era uma emoção aquilo, né? E a receita, ainda a gente fazia a declaração naqueles formulários antigos. Olha como isso mudou. Hoje está exatamente o contrário. O governo está muito à frente tecnologicamente. Uma pessoa disse assim para mim, André, porque agora a Receita sabe o que você fez o mês passado. Não. Se você passou o seu cartão no restaurante ontem à noite, ela já sabe até onde você comeu. Então, tem até aquele filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Não, a Receita sabe o que você fez há 20 minutos atrás, se você passou o seu cartão, que é o dinheiro de plástico, né? Ninguém anda mais com dinheiro na carteira, né? Então, observe a evolução. E isso é evolução. E nós precisamos evoluir. E nós estamos acompanhando. E nós garantimos o cumprimento integral da legislação e do compliance. E para a gente fechar, André, qual que é o conselho que você deixa para os empresários hoje quando o assunto é gestão de pessoas? E todas essas burocracias que a gente falou aqui hoje. Olha, é muito simples, né? Primeiro, nós temos que cuidar das pessoas. Como que a gente cuida das pessoas? Proporcionando um ambiente favorável. Isso é um desafio. Isso é um desafio, ainda mais hoje, nesse momento de transição de muitas gerações, né? Onde as pessoas às vezes se sentem tem até um meme, né? Que a pessoa trata como CLT de uma forma ofensiva. Você é CLT. Você né? não aguenta 10 minutos sendo CLT. Isso, exatamente. Então, assim, cuidar das pessoas, ter um ambiente favorável. O seu negócio faz parte você cumprir os requisitos, você cuidar do seu negócio. Porque você não cumprir os requisitos previstos na legislação, você pode ter um bom negócio, mas esse bom negócio pode ser prejudicado por falhas operacionais. Então, você tem que ter uma empresa que cuide de você e que você confie, como um médico. Né? Você tem um médico da família, um médico que atende e que você confia. O seu contador tem que ser isso também. E ele tem que ser o seu parceiro, como nós somos dos nossos clientes. Mas aqui a gente também não está criando o caos, né? Mas é importante a gente falar a verdade. Estar em alerta, né? Exatamente. E o alerta é agora. Não dá para ser amanhã. André, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que todos tenham aproveitado todo esse conhecimento. E o André vai voltar, porque até o final do ano vai ter muita novidade para a gente trazer aqui. Mas eu já quero agradecer a você que escutou mais um episódio do Conexão Atlas. Aproveita para se inscrever, segue a gente nas redes sociais, fica por dentro dos nossos conteúdos, que lá a gente leva muita informação importante para vocês.